Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos, não saiam daí, tá joia? Tá começando aqui agora o podcast da Rota Marketing Digital. Rota Marketing Digital, para quem não conhece, somos uma agência de marketing digital, tá bom? Onde temos aqui dentro estúdio, profissionais, equipamentos, tudo para o seu negócio. E aqui você vai encontrar realmente a rota do sucesso, tá bom? Eu sou o Renan, sou responsável da parte comercial aqui da empresa, tá bom? Tenho aqui à minha frente dois grandes amigos, tá joia? O Rafael, nosso Red aqui da empresa, e o Alexandre, né, tá entrando aí para somar com o nosso time, com várias experiências aí já de mercado. Valeu, tá bom? Beleza, galera? Sejam bem-vindos, tá? Não saiam daí, pessoal. Realmente a gente vai estar hoje aqui falando de muita coisa, de como que a empresa começou, de onde que surgiu isso, de onde que veio o nome, né? O nome, pô, muito bacana, Rota. Por que será que é o nome Rota? Então não sai daí que você vai descobrir tudo isso. Onde a gente atua, como que a gente trabalha, o que move a nossa empresa. Então, sejam bem-vindos a esse podcast, tá começando aqui agora, tá bom? Vou passar minha palavra aqui agora pro nosso cabeça aí, pro Rafael. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, obrigado, tamo junto. Vou me apresentar aqui para quem não me conhece, meu nome é Rafael Pena, eu sou hoje diretor do Grupo Imperial e a gente atua em diversas frentes voltado para supermercado. Então a gente é uma empresa supermercadista, a gente tem uma marcenaria que atua também no segmento de supermercado, tem uma startup também de tecnologia que atua no segmento de supermercado e agora aí a mais novata aí do grupo aí, a Rota Marketing, certo? Sensacional. Então, a gente vai falar um pouquinho da história da Rota, é muito legal. Segue aí, vamos falar aqui agora do Alexandre. Fala aí, Alexandre. Fala, galera, beleza? Meu nome é Alexandre Reis aí, tô entrando para somar na Rota. Hoje eu tô responsável aqui pela parte de tráfego, de todo o processo aqui. Fechei uma grande parceria aqui com o Rafael, com o Renan. E vou entrar para somar. Também estou estudante de engenharia da computação, NFT, criptomoedas. E creio que a gente tem bastante assunto para agregar aí dentro da empresa. Legal. Bom, ó, eu vou me apresentar também, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Renan, eu sou designer há 12 anos já, trabalho com marketing também, tá? E nos últimos anos eu tenho atuado muito forte na parte de vendas, tá bom? Então, a gente está formando e representando a Rota aqui agora, né, pessoal? Mas a Rota é um pouco maior do que a gente está apresentando aqui nesse momento, né? Temos outros profissionais envolvidos, tá joia? Queria mandar um abraço, né, para algum deles aí, o nosso amigo Cris e o nosso amigo João, Cris. tá joia? Que forma esse time completo aí de profissionais que movem essa rota, não é mesmo? Isso, meu irmão, boa. fala uma coisa aqui, né? Nesse momento aqui a gente vai entrevistar um pouco o Rafael, né, pessoal? O nosso grande cabeça aí desse time. Como é que a gente pode começar a falar pro pessoal, meu irmão, sobre a Rota? De onde saiu esse nome, Rota? Por quê? Certo. Então, a Rota, cara, surgiu do seguinte, eu já tinha acompanhado o movimento do mercado, certo? E eu comecei a investir no mundo digital, Legal. certo? E aí, na minha primeira investida no mundo digital, começou a pandemia. Nossa. Eu estava montando, né, a startup e a minha estratégia de venda era uma estratégia de venda física. Legal. Né? Era uma empresa, era a maneira como eu sabia atuar, tinha experiência, certo? E, porém, veio a pandemia no mês de lançamento da empresa. Nossa, que bate. Você imagina, velho. Aí, poxa, Nossa, vou ter que... né? Aí, qual que é a solução? Ninguém tá recebendo vendedor. Como que eu vou vender? Pessoal, Todo mundo preciso apavorado. Entrar na vida das pessoas de algum jeito. Preciso me movimentar, porque o meu sistema, a plataforma é um sistema e ele pode ser vendido fisicamente tranquilo, né? Não é exclusivo uma venda digital. Legal. Porém, né, tudo que é um problema também pode ser uma solução. Claro. Né? Top, Porque aí, verdade. nesse momento, eu falei, poxa, já que eu não vou poder, eu vou ter que me especializar em marketing digital. Até então, já fazia alguns anúncios e tal, mas, assim, nada de estudo muito avançado, não entendia... Nunca tinha estudado nada. Tipo, Não, eu já tinha muito- estudado já algumas coisas, mas assim, eu não operava isso. Eu não tinha, por exemplo, uma agência que cuidava, ou tá. também não tinha um setor disso dentro de nenhuma empresa minha. Eu ainda não tinha me posicionado e entendido a importância de ter um setor de marketing digital dentro da empresa. Entendi. Entendeu? E, Naquele cara, momento. a gente se conhece tem bons anos, né, irmão? Pô. Talvez uns 15, eu acho, né? Por aí. Estudamos Caramba, no colegial, bastante depois tempo. encontramos Isso. anos depois na faculdade. Isso, Né? exatamente, cara. E eu posso falar com propriedade que o Rafael sempre foi um cara muito visionário, né? Você enxerga a solução aonde muita gente enxerga problema.
Isso é Sim. muito legal, né, cara? Cara, o que eu aprendi na vida é que todo problema ele pode se tornar uma solução. Tá vendo? E aí você tem que aproveitar essas pedras no caminho e, né, aquele Montar o negócio. seu castelo. Exatamente, verdade. entendeu? Faz do limão a limonada. Isso. Sacou? Então, tipo... então, e aí surgiu isso daí, cara, e foi uma coisa muito boa pra mim. Porque me forçou, na verdade, eu sabia que eu precisava entrar nesse mundo, porém, né, tava ali com outras coisas que chamavam mais a minha atenção no momento e eu não decidi investir pesado. Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava me posicionar, certo? No marketing digital. E aí comecei a fazer o quê? A construir uma equipe. Legal. Né? Uma equipe que pudesse me auxiliar para eu poder avançar mais rápido. Então, o primeiro passo foi reunir as pessoas, até para mim poder trazer um conhecimento, né? Foi onde entrou o Cris, né? O Cris, ele não tá aqui na mesa com a gente, porque ele é o cara que comanda a parte técnica, mas ele tá aqui atrás, aqui nos bastidores, Cara, é um comandando a operação, Cara, é um monstro. né? Muito bom mesmo. E aí, com o Cris, a gente começou, né, a montar um estúdio dentro da startup. A gente começou a montar um estúdio, tal, para trabalhar o quê? Conteúdo, porque a gente precisa estar, vamos supor, marcando a nossa presença no digital para a gente poder ganhar autoridade. Aí que eu fui começar a entender a importância da marca estar presente, né? Atuar dessa maneira. Então, a gente começou devagarzinho, começamos com uma sala, aí começamos a comprar, né, uns equipamentos, microfone, lapela, comprei uma câmera, até então, assim, uma coisa bem simples. Sim, inicial mesmo. Inicial mesmo, pra gente começar a gravar uns conteúdos, editar vídeo, começar a soltar um material de vídeo, de arte, aí eu fui entendendo a brincadeira, né? Eu fiz o investimento na fórmula de lançamento, Foi entrando no jogo, né? Comprei o curso do Érico Rocha, que, na minha opinião, ele era um dos maiores players ali, que tipo, eu gostei também da maneira como ele se comunica, tem muito parecido comigo. Então, assim, eu acabei comprando e aí fiz o curso, aí comecei a entender mais, aí eu comecei a gostar da brincadeira, né? Aí eu falei, poxa... Foi entrando no game mesmo. Fui entrando no game. E aí, o que acontece também, cara? Paralelamente a isso, a startup estava vendendo. Sim. E aí, a gente estava colocando muito cliente para dentro. Então, assim, em um ano e meio, a gente chegou a ativar mais de 300 empresas dentro da plataforma, de diversos ramos diferentes. Então você, tipo assim, você estudava e botava em prática ao mesmo tempo, né? Esse é um detalhe que às vezes as pessoas não fazem, né, mano? Muita gente só estuda, né? Isso, exatamente. Eu tava no campo de batalha, então eu aprendia e já ia executando. Top. Mas assim, às vezes, nesse início ali, a gente não tinha tanto conhecimento, tanto know-how e nem estrutura para isso, entendeu? Mas isso foi um diferencial, porque eu já tava entendendo e eu ficava olhando. Eu, às vezes, não entendia muito, mas muitas empresas das quais estavam dentro da plataforma, eles dominavam o marketing. Olha isso, cara. E Top aí, demais. o que eu comecei a analisar? Poxa, por que tem uma empresa que vende X e uma outra no mesmo segmento, numa cidade de mesmo tanto de habitante, com o mesmo potencial, que vende Y? Você começou, o cenário começou a aparecer pra você, né, irmão? Porque aí eu comecei a falar o seguinte, poxa, né? se esse cara conseguiu esse resultado, ele deve fazer alguma coisa que esse que tá com esse resultado ruim. Exato. Né? Então, aí eu comecei a analisar e eu comecei a ver isso, e aí eu comecei a fazer, poxa, se esses caras aplicam isso na empresa deles, eu também posso aplicar na minha. Claro. Na minha própria empresa para eu aumentar minha venda. E aí eu comecei a entender aquilo, só que a maior parte era justamente marketing digital. Né, muito forte, aquelas empresas que estavam dominando ali na pandemia na venda, tipo de delivery mesmo, os caras faziam um tráfego muito bem feito, um criativo muito bem alinhado, a estratégia correta, eles usavam... Aí eu falei, puxa, olha que legal isso daí. Então eu comecei a analisar e comecei a documentar isso, entendeu? E essa documentação de análise de várias, tipo assim, não foi 5, 10, foi 30, 40 empresas sendo analisadas, entendeu? Então, tipo, eu comecei a reparar que tinha um padrão. Ah, isso é importante, entendeu? Né, eu comecei a reparar que tinha uma rota. Isso, irmão, esse é o detalhe. Você tá entendendo de onde que veio a rota marketing? Porque eu comecei a entender que aquelas empresas top 10 de venda na plataforma, eles tinham uma rota. Entendeu? Todos aqueles caras, talvez eles não tivessem a consciência que eles estavam fazendo uma coisa, tipo assim, não era um passo a passo que eles tinham, mas inconscientemente, aqueles que tinham resultado, eu analisei que todos faziam quase a mesma coisa. Eles não sabiam, mas todo mundo... Muitas coisas de caso pensado, eles realmente eram estratégias pensadas, porém outras eram inconscientes, entendeu? Mas todos aqueles
que estavam tendo um resultado extraordinário acima da média, eles executavam a mesma coisa. E aí, aqueles que não tinham resultado, você conseguia ver claramente que eles não executavam tipo, 90% do que aqueles cases top faziam. Entendi. Tá entendendo? Muito doido isso, E aí, cara, eu fiquei e é apaixonado importante pelo que negócio. Você tem esse espírito, né, cara, de parar um pouco o que você tá fazendo, falar, deixa eu analisar isso, deixa eu entender melhor o que tá acontecendo e entender de uma forma totalmente positiva e colocar em prática também, né, cara? Sim. Porque- Aí, tipo, cara, na verdade, eu tive que segurar minha ansiedade, né? Porque, cara, aquele negócio, comecei a ver, comecei a entender, comecei a ver o padrão, falei, eu quero isso. Só que aí, eu segurei um pouco a minha energia, porque pela experiência que eu já tenho já no negócio, eu falei que, poxa, primeiro, né, antes de eu já começar a sair fazendo, eu preciso entender um pouco mais. Então, eu já estou estudando, eu estou aplicando um pouquinho, mas eu ainda não consegui aplicar na mesma velocidade. Porque eu falei, o primeiro passo, eu preciso arrumar uma estrutura para fazer o que eu quero fazer. É verdade. Da maneira como eu quero fazer. Sim. Entendeu? Eu podia fazer de uma coisa mais simples, mas no caso meu, como eu já tenho várias empresas e eu queria fazer isso para todas as empresas do meu grupo, então eu falei, poxa, eu vou me estruturar primeiro, né? Então eu já entendi que tem uma rota, certo? Show. Eu já entendi o que eu preciso fazer, então agora tá na hora de começar a estruturar. Então aí a gente deu início a esse espaço, a criação desse espaço aqui, tal. Levantamos, né, junto com o Cris, uma lista de equipamentos que a gente iria precisar ter inicialmente, né, para a gente poder ter a estrutura que a gente está tendo aqui hoje. Então, desde câmera, tripé. Inclusive tem um making off, eu acho, lá no... Tem, no Tem um Instagram making da off Rota. no Instagram lá, que a gente foi montando, desde os primeiros equipamentos, cara, o investimento foi bem, bem legal. E aí, cara, então começamos a movimentar o primeiro degrauzinho, assim, a estrutura, certo? E aí depois da estrutura, o time, Sim. né? Importantíssimo. Eu acho que é o mais importante, né? O time, então eu comecei a buscar pessoas como você, um cara que tem aí uma bagagem grande, alinhado com o propósito nosso de crescimento. Então o Cris na parte de edição, de vídeo, de web design, que ele acabou pegando amanhã também. Comercial, agora o Alexandre que veio para somar aí na parte de tráfego, o João na parte de design criativo. Então, assim, então foi um passo a passo. Eu já entendi aonde eu queria chegar, Sim. mas eu não queria chegar sozinho, até porque eu já tenho outras tarefas no dia hoje. Então, assim, eu me preocupei em criar um espaço, depois trazer gente boa, igual vocês, gente boa, que é o que vai fazer a nossa empresa ser diferente da maior parte que está aí hoje no campo de batalha. Primeiro que muitos não têm experiência, não têm know-how, não aplicam muitas vezes aquilo que fala, que propõe. Nossa, muitos. Né? Então, assim, foi uma coisa que eu me preocupei em fazer isso. E tudo que a gente está fazendo, né, com o nosso time jogando um pouco assim, abaixo do radar, a gente está testando nas minhas empresas. Isso é um diferencial também, né? Tipo assim, exatamente, cara. Jamais a gente vai passar uma coisa para frente Sem testar. né, Ou sem testar. Então, assim, as minhas empresas, né, elas são o laboratório. Isso. Então, é tudo é importantíssimo, né, testado mano? em casa. Uma coisa é tipo assim, o cara, gente, se você fizer essa campanha tal, vai dar resultado. Mas o cara nunca fez na vida dele, nunca aplicou. Exatamente. A gente aplica antes, né, mano? Antes de Sim. passar. E o marketing digital hoje, né, infelizmente, acaba acontecendo muito curioso, acaba aparecendo, né? Muito, Então, gente que infelizmente compra um cursinho, já acha que sabe e tal. Então, isso é um diferencial. A gente tem profissionais capacitados para isso, temos empresas para aplicarem isso e acaba se tornando case de sucesso, né? Sim, porque o que acontece? A gente testa aqui na minha, vê o que é bom, separa e passa para frente, e o que é ruim a gente exclui, entendeu? Isso, aprende. Exatamente. Então, assim, a gente tem feito isso, muito teste aqui dentro de casa, para chegar nesse momento. E aí, então, teve o quê? Estrutura, pessoas, agora a gente está numa fase de integração, certo? Fazendo a equipe funcionar, operando já hoje, Criando aí, pelo processo. menos, criando os processos, definindo os processos muito bem detalhado, e fazendo a equipe trabalhar em conjunto. Então, hoje a nossa equipe ela já está muito bem integrada. A parte do criativo já manda para o tráfego, já sobe isso, já faz ali, procedimento, tudo que a gente está aprendendo nessa integração de coisa legal, a gente está mapeando também para a gente soltar conteúdo relevante para quem quer aprender. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, pode segurar aí, galera, que vai ter muita coisa bacana aí para vocês aí. Então, quem quiser seguir a rota, né, a gente vai fazer muito reels de coisa assim, do dia a dia mesmo, sabe? Tipo, coisa simples, que é óbvio,
mas a maioria não percebe, porque não tá ali no campo de batalha. E detalhe, Sacou? de uma forma gratuita a gente vai soltar, né, pra Sim. eles lá. De uma Muita forma... coisa a gente vai soltar de forma gratuita, e a gente tem o projeto nosso que a gente vai falar aqui agora um pouco dos produtos da Rota, Isso é importante, puxando esse cara. assunto aí. Ó, esses produtos, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque assim, a Rota, por ser uma agência de marketing digital, ela também tem um seu diferencial, né? Se a gente for analisar as empresas, as agências de marketing digital hoje no mercado, em relação à estrutura e profissionalismo, assim, eu acho que a gente pode até falar com propriedade que a gente está um pouco à frente disso, né, meu irmão? Sim. Por quê? Bem Quais à são frente. esses produtos que a Rota Marketing Digital hoje vai atuar e vai vender, né? Como é que a gente vai ajudar as pessoas lá fora? Sim, então, vamos falar aqui de um produto que a gente está utilizando nesse momento, né? Top, Que top. é o estúdio. Muito buscado, né, mano? Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer, eu queria muito gravar um podcast. E Bom. aqui a gente não tinha isso, não tem um estúdio na região que ofereça o que eu ofereço aqui hoje. Exato. Então, assim, a ideia não era nem criar um estúdio para locar isso para outras pessoas e se transformar num produto. A ideia era utilizar isso O bem dentro próprio. das nas empresas do meu grupo, certo? Porém, a brincadeira ficou interessante e aí a gente falou, poxa, por que não? Sim. Por que não também disponibilizar esse espaço para outras empresas, para outras pessoas que também querem ter a oportunidade de ter uma estrutura como essa, né? E aí a gente transformou isso num produto, né? A gente definiu ali como que funciona, o tempo de horário, custo, modelos. Então, enfim, nós temos hoje um produto, certo? Que é o estúdio da Rota, que a gente faz a locação desse estúdio para qualquer pessoa que quiser gravar o seu próprio podcast. Legal. Então, pessoal, dentro desses produtos da Rota Marketing Digital, temos o nosso estúdio, né, de podcasts, onde a gente pode também disponibilizar para as pessoas, né, Rafael, os nossos equipamentos profissionais, tudo isso. Então, a pessoa pode vir aqui gravar um take profissional, uma câmera só, um fundo verde, alguma coisa assim, ou ela pode vir aqui também e usar toda a nossa estrutura de podcast. Televisão, mesa, todos os microfones, fone, tudo, né? Então, Sim, dentro exatamente. do estúdio também tem vários produtos dentro do estúdio, não é mesmo? Isso, porque a gente pode entregar o vídeo bruto para ela, Isso. certo? E aí ela vai editar, ela vai fazer os recortes, ela vai fazer o tráfego e distribuição depois, subir nas plataformas de podcast, Spotify, enfim, né, YouTube. Ou ela pode contratar esse serviço que a gente vai oferecer. A gente pode entregar para ela tudo pronto, editado, subir na plataforma, fazer a distribuição. Uhum. Hoje a gente tem uma equipe que consegue entregar muito mais do que só uma gravação. Exato, esse é o Entendeu? detalhe. Mas se a pessoa quiser só a gravação, a gente entrega também, não Também. tem problema, né? Então, assim, esse é um dos nossos produtos hoje. Legal. Eu vou pedir pra gente criar um destaque lá no nosso perfil do Instagram, onde a gente vai colocar o estúdio lá, e eu vou mostrar pra vocês aqui, dentro lá do nosso Instagram, um pouco da nossa aparelhagem aqui, né, da iluminação que a gente tem, da nossa equipe trabalhando também, e dessa estrutura maravilhosa, onde a gente tem 3 câmeras top, né, gravando em Full HD, com qualidade de efeito, de som, de vídeo, tudo isso para oferecer para esse público que está precisando, e é uma necessidade do mercado, né? Hoje o podcast está muito em alta. É o trend do momento, né, cara? Então, Exato. assim, quem quiser realmente produzir um conteúdo e se destacar, se for um projeto sério, né, quiser um projeto de médio e longo prazo de construção de autoridade, Exato. né, precisa se posicionar e ter, assim, né, eu acho que quem quer começar, né, e não tem, às vezes, condição, eu acho que tem que dar o start, que é antes Sem dúvida. feito do que perfeito. Com Exato. certeza. Esse é o lema. Mas quando você... se tem muita gente que tem condição, mas não tem o local, não tem uma estrutura. Então, Uhum. assim, tudo é válido. Então, a gente vai estar à disposição para quem já está indo para um segundo nível, que já tem uma audiência, que já tem ali uma receita Uhum. e quer uma coisa mais avançada. E também para quem já quer começar rasgando. Né? Então, Tem bastante a gente gente está aqui. buscando. Ó, pra você ter noção como que o podcast tá tão em alta, não sei se vocês separaram que no YouTube tem o YouTube normal, formato de vídeo, né, na horizontal, e tem um formato novo agora que é o Shorts, você viu? Que é Isso. só de até 1 minuto. O YouTube criou esse modo aí por causa dos podcasts, do Flow Podcast, do podcast americano, Exato. porque essa galera fazia recorte, tá ligado? Por exemplo, fazia um recorte Vai do cara até falando. ganhar um recorte desse. Então, a Isso. galera fazia um recorte falando e tipo assim,
vou recortar você e vou pôr. Eles punham no YouTube normal. Daí o YouTube falou assim, nossa, o TikTok tá bombando, não sei o que, eu vou fazer o meu podcast aqui, os recortes. Mano, você vê no YouTube, só tem recorte, milhões de visualizações. É como se fosse um storyzinho do YouTube agora, né? Você vê, o podcast mudou o YouTube. Muito, cara, loucura, muito. loucura. E o que tá em alta hoje também, né, em relação a conteúdo, é vídeo, né, cara? O Instagram, vídeo o Instagram curto, já não é uma plataforma mais de foto, é uma plataforma de vídeo. Esse O próprio movimento. head do Instagram falou isso, Muito verdade. bem, muito bem colocado, exatamente. Entendeu? Então, cara. assim, é justamente isso que fez a ideia de se montar a rota, né? Uhum. Eu olhei isso há 2 anos atrás e eu visualizei que o caminho já estava entendendo que era vídeo, entendeu? Então, assim, não adianta a gente ficar ali focando em criativo só de imagem, né? A gente tem que acompanhar o mercado. Então, assim, eu falei, poxa, deixa eu me preparar, vou me estruturar, vou montar uma equipe, vamos criar procedimento e agora a gente vai nos posicionar, né, para começar a atender clientes, né? Muito bom. Agora a gente vai colocar aí nossos produtos à disposição. Ó, então, pessoal, você que tá assistindo aí, tá? Você que não saiu daí até esse momento, a gente tá falando aqui agora do primeiro produto, né, da Rota Marketing Digital, que é o nosso estúdio podcast, onde você vai poder gravar o seu podcast, gravar vídeos, ter em suas mãos grandes profissionais, onde vai poder entregar tudo para você. Então a gente pode criar um podcast do zero, por exemplo, certo? Sim, A gente cria exatamente. o canal, a gente cria o logo, cria tudo para você, tá? Para você começar aí a se aventurar na internet de uma forma que hoje tá em alta. Então, se você tem interesse, eu vou deixar abaixo aqui na descrição os contatos da Rota Marketing Digital, tá bom? Nossas redes sociais, tudo isso, onde você vai poder realizar o seu sonho, tá joia? Então, se você um dia pensou em ter o seu próprio programa na internet, seu momento chegou, tá bom? Então, a gente vai avançar aqui agora Momento pro segundo... jabá. Momento jabá. Fazendo jabá da rota aí, né? Faz um corte. Tem que ter. Ó, então a gente vai falar de produtos, certo? Um primeiro podcast. Qual que é o segundo Certo. produto dessa... O segundo produto nosso, eu vou falar que é a rota. A rota do marketing digital, Isso é perfeito. certo? Que é aquela rota que eu mapeei Isso. naquelas empresas que aquelas empresas executavam. E não só isso, né? Além de eu ter mapeado aquilo lá, e aí naquele momento eu falei, poxa, eu vou testar isso. Testar nas minhas empresas. Então, eu já venho testando isso nas minhas empresas, me posicionando Todos e os produtos da Rota colhendo. você está fazendo. Exatamente. Todos os produtos. Então, assim, eu testei, eu vi, eu analisei, e aí eu comecei a testar isso na minha empresa. E aí, como eu comecei a colher os resultados disso dentro da minha empresa, eu falei, pô, tem um business aqui. Entendeu? Entendi. E aí eu decidi transformar isso num negócio, de não só ser um cara, tipo, eu vou... Poxa, descobri um método da hora aqui, meu. Agora eu vou fazer isso aqui só para minhas empresas e vou ganhar dinheiro sozinho. Não. Tá ligado? Falei, poxa, não. Vamos transformar isso aqui numa empresa e fazer a minha ser um laboratório. E eu sou uma pessoa que gosta de fazer negócio em escala, certo? Escalar os meus negócios. Eu pensei, poxa, isso aqui eu posso ajudar muita gente também. Saca? Tipo, mostrando a importância de ter um setor de marketing digital dentro da empresa, saca? Tipo, isso aí, eu acredito que no futuro, toda empresa, ela já vai começar a ser obrigado a ter um setor de marketing digital dentro da empresa, entendeu? Se ela não tiver, ela precisa ter pelo menos uma pessoa que entenda de marketing digital e faça uma conexão junto a alguma agência para desenvolver. Mas é essencial. Esse insight que você teve de ter sempre um responsável por isso, isso é crucial nessa estratégia da rota, não é? Sim. Falando da rota mesmo, né? Vamos aqui agora abordar, então, a rota marketing digital é uma metodologia, é um método, né? E aí a gente vou abrir aqui para vocês, tá, gente? Assim, não é segredo, né? Então, assim, a gente pode divulgar esse método porque justamente qualquer um pode fazer, tá? Sim. Agora, o fato é fazer. Exato. Né? Todo mundo sabe o que precisa fazer, mas tem uma estrutura, quantas ser pessoas que profissional. fazem? É a maior Entendeu? dificuldade Então, das assim, pessoas. Então, eu quero abrir para vocês entenderem o que é o método, o que foi essa rota que eu analisei que muita gente faz. Excelente. Né? Então, assim, e a primeira coisa é justamente isso que você acabou de falar. As empresas que estavam tendo sucesso, que foram mapeadas, é porque elas tinham uma pessoa ali na ponta que fazia a diferença, que assumiu o compromisso de fazer aquilo funcionar. Exato. Exatamente. E essa Isso faz toda a pessoa, diferença. Rafael, às vezes a título de curiosidade, quem está assistindo a gente nesse momento, é uma pessoa que já tem que ser formada em alguma coisa, ou ela pode ser qualquer uma? Cara, eu
eu particularmente, não acredito que a pessoa tenha que ter uma graduação para fazer qualquer coisa. Eu mesmo não tenho faculdade, tá ligado? Não cheguei, já fiz faculdade, não que eu acho que é um modelo que... tem muita gente que critica o modelo de universidade e tal. Eu gosto, tá? Fiz algumas, não consegui terminar, mas eu acredito que qualquer pessoa possa conseguir, desde que ela tenha muita força de vontade. Esse é o só detalhe. isso. É só isso. Se o cara tiver força de vontade, meu amigo, ninguém segura. Acabou, irmão. Quantas pessoas aí que têm diploma que estão trabalhando pra mim? Entendeu? Porque, tipo assim, não é só ter diploma, é saber fazer. É verdade. Sacou? É pôr a mão na massa. É pôr a mão na massa, velho. Às vezes o cara tem um diploma, ficou 5 anos lá, mas o cara não tem a pegada, não tem a vontade, não tem o gás e energia. Exato. Às vezes, quantas pessoas aí que não tem e tem um gás e energia que estoura? Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa... O que eu acho que essa pessoa tem que assumir o compromisso com ela mesmo. Exato. Saca? Tipo, assumir o compromisso em fazer aquilo funcionar. É o que o Alexandre estava falando no começo, né? Tem muita gente que fica estudando e não põe nunca em prática. Então a pessoa precisa colocar em prática, cara. Você tá aprendendo um negócio, põe em prática. Faz o teste. Tenha essa vontade de fazer o que você tá aprendendo, cara, não é mesmo? E assim, dentro dessa perspectiva, eu não tô dizendo que tem que ser o dono da empresa. Isso. Tá? Tem que ter uma pessoa que entenda que ela é a responsável por esse setor da empresa. Perfeito. Certo? E aí ela tem as tarefas que ela precisa executar, entendeu? Mas o importante é que tenha uma pessoa dentro da empresa se preocupando e trabalhando no marketing da empresa. Perfeito. Sacou? Então, né, o primeiro passo seria essa questão da pessoa, uma pessoa que vai assumir ali o compromisso. No caso das minhas empresas, né, que inclusive eu já gravei um vídeo lá no meu Instagram também profissional, falando sobre isso, que como eu tenho várias empresas hoje, o meu desafio hoje é formar diretores, né, formar pilotos para cada tipo de projeto. Eu acho que isso é um desafio muito grande para grande parte das empresas hoje, né? Então, assim, hoje em todas as suas empresas você tem alguém que cuida delas. Exatamente. Todas as empresas eu tenho um piloto, eu tenho um diretor lá. Eu estou formando, né, na verdade. Certo. No supermercado eu já tenho, na marcenaria eu estou formar também. E na startup eu também tenho uma pessoa também. Então, assim, cada empresa eu tenho um piloto para que eu possa ali atuar ali mesmo como um conselheiro, como uma pessoa que tá ali junto, que tem a experiência. E aí sim eu consigo dar suporte para essas pessoas e fazer os carros andar de forma paralela e conjunta, entendeu? Eu não preciso ficar ligando um carro e desligando o outro. Isso é no meu caso, porque eu sou um empreendedor multisserial. Mas no caso de um empreendedor que tem uma coisa só, ele tá ali focado e ele mesmo dirige. Isso. Mas o fato é que às vezes ele tem outras tarefas, certo? E ele não tem tempo, e é normal. Às vezes ele tá envolvido na operação. Mas o importante é que ele tenha a ciência que hoje ele precisa ter e se preocupar com o marketing digital da empresa dele. Sem dúvida. Entendeu? Tem que estar na internet. Ele tem que estar ali, tem que ser visto, tem que investir, né, nessas soluções que existem hoje, para que ele realmente comece a ter resultado de verdade. Você que está assistindo aí, então, você que já pode pegar o papel, a caneta aí para você ir anotando, tá? Esses passos aí são valiosos. São quantos passos, Rafael, no total? Cara, são 8 passos no total. 8 passos no total, a gente acabou de falar o primeiro deles, tá bom? Então, se você quer ter sucesso aí e quer aprender a rota com a rota marketing digital, tá joia? O primeiro deles é o piloto, tá bom? Então, a sua empresa precisa de um piloto nesse momento, tá bom? Pode ser a sua esposa, seu filho, seu sobrinho, né? Um funcionário, talvez. Então, precisa ser responsável. Você mesmo, só precisa assumir o compromisso pessoal de fazer bem feito. Só tem que estar na internet, eu acho que é isso. O Bill Gates fala, né? Daqui a alguns anos, ou você tá na internet ou você não tem um negócio. Isso, então, cara. É mais com o metaverso agora, né? Então imprescindível, imprescindível. Tem que ter. Bom, primeiro passo, piloto. Qual que é o segundo passo, meu irmão? O segundo passo é controle. Sistema. Tem muita gente que é perdida nisso, né? Dados, análise. Então, o que acontece? Por isso que eu amo sistema, cara. Porque sistema te permite ter controle. Exato. Né? Quando você controla, quando você controla as coisas, você tem dados, né? Você consegue mensurar dados e você consegue tomar ações, decisões pautadas em dados reais, entendeu? Então, as suas ações elas são mais assertivas, certo? Porque você não está simplesmente tirando da sua cabeça. Né? Você toma decisões pautadas com base, com análise dos seus próprios resultados, dos números da sua empresa.
Então, se a sua empresa não tem números, se você não sabe quanto você vende, para quem você vende, quem é o seu público, aonde você quer chegar, muitas vezes você vai ficar no meio do caminho. Certo? Tipo, eu analiso assim, você tá no ponto A, você tem que definir o ponto B, e aí você vai criar uma rota para você chegar lá. Simples. Sacou? É simples. Mas muita gente não faz. Exato. Muita gente não faz. A Às maioria vezes não até faz. sabe que precisa fazer, mas não Exatamente. Por isso que eu falei que o primeiro passo é assumir o compromisso de fazer. faz. É Aham. simples. Legal. Então, ó, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, né? Mas só para Sim. quem tá assistindo aí, a gente precisa de um piloto, então, tá bom? Para atuar dentro da empresa responsável pelo marketing dessa empresa, tá bom? A gente vai nos trazer informações, etc e tal. E os dados agora, né? Esse sistema, a gente consegue também entender junto com o profissional, o dono da empresa, aonde a gente vai traçar esse ponto A ao ponto B e o que a gente vai fazer naquilo ali, então. Exatamente, Aí seria a meu rota. amigo. Aí não, aí nós vamos pro passo número 3. Ó, passo número 3. Meu, papel e caneta na Você mão, acabou pessoal. de falar aí. Planejamento estratégico. Se você, Top. né, se você tem os dados, você começa a fazer um planejamento estratégico Exato. com base nos seus dados. Tem aquela velha frase, né, meu irmão? Se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer lugar serve, né? É verdade. Nós estávamos falando Cara, disso hoje. exatamente, velho. Então, assim, cara, parece simples, mas muita gente não faz. Isso aí é fazer o dever de casa mesmo, entendeu? Então, por que às vezes é bom você contratar uma empresa pra fazer Sim, isso? esse é o Porque detalhe. às vezes você sabe, mas você não sabe o caminho das pedras. Você sabe por cima ali. Igual eu sabia que era importante eu fazer marketing digital, mas naquele momento eu tinha tantas outras coisas pra fazer que eu não me preocupava. Então eu tava deixando dinheiro na mesa. Sim. Entendeu? Então hoje, o que eu penso? Uma empresa que não executa dentro da empresa dela as ações de marketing digital, ela tá deixando dinheiro na mesa, ela tá deixando de ganhar dinheiro. Sem dúvida. Muitas empresas quebram justamente porque eles não se posicionam, não utilizam essas ferramentas que podiam manter as empresas dele vivas, o sonho vivo, por Exato. falta de conhecimento. E deve ter empresas que devem ser muito boas no que fazem, deve ter profissionais excelentes, mas não tem, às vezes... E pessoas A boas, maioria, cara, a só maioria. não tem o conhecimento. Então, assim, por isso que a gente tá gravando isso aqui, é que para esse conhecimento chegue para muitas pessoas e eles consigam entender a importância de executar isso dentro da empresa, de ter Exato. esse setor, essa preocupação. Então, o terceiro passo, que é o planejamento estratégico, é justamente isso, definir o ponto A, entender o ponto A, Saber certo? onde Falar, a pessoa eu estou está. aqui nesse Isso, momento. para onde eu E quero aí ir. eu quero ir para lá, né? E aí essa direção, certo? Essa direção é do piloto, é o diretor que tem que saber para onde ele está indo. Sim. E se ele não sabe, é isso que é bom, porque ele vai ter que sair da zona de conforto Isso é dele e maravilhoso. pensar aonde ele quer chegar. Porque muitas vezes o cara pensa, poxa, eu quero montar uma empresa e ganhar dinheiro. E aí? Beleza, ótimo. Mas e aí chega lá no primeira dificuldade, o cara fica desesperado. Puxa, meu, não tô Nossa. ganhando dinheiro, não sei o quê. Mas por quê? Porque ele saiu sem direção. É a mesma coisa que você pegar e ligar um carro cheio de gasolina, Aham. certo? Chegou, abasteceu o tanque e falou, meu, vambora. Bora. Ótimo. Chorou. Bora. E Só pegar a que estrada e aí, não cara, você saber. pega a estrada, meu, e dirige, e fala, caramba, tô ficando cansado, tá acabando a gasolina. E uma hora acaba a gasolina, meu irmão. Sai sem destino. Acaba a né? gasolina e o cara tá no meio da estrada. Tá ligado? Não Daí o fez que o nada. cara faz? Vai lá, faz um empréstimo. Tipo, ele vai lá e enche o tanque de novo. Nossa, anda agora mais. eu vou. Mas, de novo, o cara não definiu onde quer. E aí, depois, na segunda vez, muitas vezes ele não tem mais como chegar. Ele para na estrada e aí já era, meu. Já era. Ele tá lá sozinho, sem celular, sem bateria. E tá Acabou no todos escuro. os recursos. O cara tá dirigindo no escuro, essa é a realidade. É a mesma coisa que você Aí ligar ele o vai- seu carro cheio de gasolina, com potência, com uma venda. É Meu, mesmo. ele vai bater, ele vai parar, entendeu? É Uhum. isso que vai acontecer. Daí o cara fala que não dá certo. Depois disso. Tipo, cara, realmente, negócio no Brasil é só pra Superman mesmo, tá ligado? Tem que ser aguentar a ninja, tem que pressão, aguentar né? a pressão, inteligência emocional, cara, lidar com tudo que acontece aí no país. Então, assim, mas tudo isso, cara, não é fator pra você não conseguir ter sucesso. Verdade. O maior fator mesmo é assumir a decisão e fazer a tarefa de casa. Então, assim, o planejamento estratégico, ele vai forçar você a fazer isso, entendeu? Muito Forçar. Se você não se força sozinho, se você contratar uma empresa que seja séria e está comprometida em te trazer resultado, ela Uhum. vai primeiro fazer essa parte antes de partir pro próximo passo, entendeu? Isso é um grande detalhe, até vale a pena a gente tocar no assunto aqui. A gente recebeu alguns minutos atrás aqui uma cliente, né, onde ela veio buscar aí os serviços da Rota e veio questionando muito sobre isso, né, onde ela buscou
outros profissionais, 3 ou 4, que infelizmente não levaram ela a lugar nenhum. Enganaram Então, ela. Infelizmente, hoje o mercado tá corrupto nesse sentido, né, cara? É aquele negócio, cara. Tipo, é um mar de oportunidade. Então, tem muita gente aí tentando, entendeu? Então, cabe às pessoas avaliar se ela vai contratar o serviço de uma empresa que as pessoas têm experiências e executam isso nas próprias empresas ou de uma pessoa que nunca tentou. E tá tudo bem, né? Aí cabe a avaliação de cada pessoa, né? De cada pessoa que vai contratar. Mas dentro do planejamento estratégico, ele envolve várias coisas. Então, saber o ponto A, o financeiro, qual que é o valor de investimento, toda a parte tipo, de execução, de orçamento, de ferramentas que vai utilizar. A gente detalha mesmo ali todas as oportunidades e opções que a empresa pode utilizar a favor dela, sacou? Então, assim, e aí a gente começa por isso daí, com base nos dados, a gente vai pensar ali nas ações que são possíveis ser tomadas e a gente vai partir o passo 4. Bom, vamos lá. Papel e caneta na mão novamente aí, tá? Se você chegou agora aí, eu peço para você voltar um pouquinho nesse vídeo aí e buscando um pouco mais de informação. Esse vídeo tá perfeito e completo, tá bom? A gente falou de alguns passos dessa rota de sucesso, tá bom? Onde o primeiro deles foi o piloto. O segundo a gente falou sobre os dados, né? Sobre como a gente entender um pouco a empresa em relação a isso. O terceiro, a gente montar um plano estratégico para essa rota acontecer realmente de verdade. E agora a gente vai para o quarto passo. Qual que é o quarto passo, Rafael? O quarto passo são as campanhas comerciais. Legal, o que é isso? Certo? As campanhas comerciais são as ações que a empresa deve executar, certo? Então, com base na estratégia que a gente montou para ela, a gente vai partir para o campo de ação, a gente vai executar. Então, a gente entendeu a necessidade, entendeu o produto dela e aí a gente vai ofertar isso de uma maneira estratégica, certo? Com base nos dados. Então, nos posicionar com o preço certo, o produto certo, no preço certo. Tá vendo? Certo? Isso é uma coisa muito importante que muda o jogo, tá? Produto certo no preço certo. Isso é magnífico. Então, por isso que a gente precisa ter o quê? Dados. Porque se eu tenho dados de venda dos produtos de uma empresa, eu consigo entender a curva ABC dela. Perfeito. Eu consigo entender quais são os produtos que os clientes têm percepção de preço. Quais são os produtos que chamam atenção. Quais são os produtos que faria, por exemplo, um cliente que está na casa dele, ao ver uma oferta, seja em qualquer tipo de e-mail que o público dela tá, levantar e ir até lá se for fisicamente, ou clicar no botão comprar. Acabou. Verdade. Sacou? Então, isso é fazer uma campanha mais assertiva. Mas para isso a empresa precisa ter dados. Né? Nesses dados, a gente pode até voltar um pouquinho. Nesses dados aí tem muito sobre a gente conhecer os nossos adversários. Sim, conhecer os adversários para você justamente fazer uma análise simples de preço de mercado ali, porque se você colocar o preço errado, pode até acertar o produto, mas se colocar o preço errado, você tá fora. Exato. Entendeu? Você gastou energia. Por isso que o que eu falo, a estratégia é isso, você analisa, você pensa, e aí você vai colocar um produto certo no preço certo. E se você errar no produto ou no preço, muita gente, cara, faz isso. Não adianta você querer fazer marketing digital, colocar oferta, fazer as coisas sem pesquisar o preço do concorrente e colocar um produto que você não vende. Entendeu? Muitas vezes as pessoas querem colocar produto que tá encalhado na loja. Se tá encalhado, ninguém quer comprar, cara. Se aquilo ali não tem visibilidade, não tem giro, não adianta você ficar gastando dinheiro oferecendo um produto que ninguém quer comprar. É verdade. Infelizmente, você errou na compra. Infelizmente, seu comprador comprou um produto errado. Ou Entendeu? o público que compra é muito pequeno, né? Exatamente. Então, eu compro a quantidade errada. Então, assim, aí isso vai te prejudicar. Se você colocar o produto errado, pode até estar no preço certo, um preço top, abaixo de mercado, mas se não tem procura e não tem giro, não adianta, você não vai conseguir vender ali, aí ele vai gastar sua energia. Uma coisa que é importante a gente montar um teatrinho aí na cabeça de quem tá assistindo, né? Uma vez você me contou uma história da gente conversando sobre esse tema, da pessoa que tá ali na casa dela, às vezes passando pelo Instagram, uma rede social, alguma coisa assim, ela olha lá uma Coca-Cola 2 litros, por exemplo, a R$9, por exemplo. Pô, isso aí não é nada atrativo. Hoje você busca aí, você vê a Coca-Cola sendo produto alto, de um custo alto, né? Então, assim, se você quer chamar atenção, um produto que sai diariamente no mercado, né? Sim, Coca-Cola deve ter uma venda muito alta. Sim, tá no top curva A. Tá vendo? Então, se a gente coloca um preço realmente interessante para a pessoa deixar de, às vezes, num vizinho que tá do lado e bater até o seu supermercado, a sua empresa,
chama atenção. Exatamente. O cara levanta da cadeira ali e vai comprar aquilo ali. Isso é a estratégia, produto certo no preço certo, entendeu? Tá vendo? E isso faz a diferença, cara. Isso faz a diferença. Sem Acredite dúvida. se quiser. Então, isso aí, cara, se você tá vendo e você faz essa estratégia de forma errada, fica tranquilo. Agora você tem a oportunidade, né, de fazer melhor. Sem Tá? dúvida, sem dúvida. Então, assim, E detalhe que a gente tá somente pincelando os Sim. assuntos, né? Dentro de cada parte desses passos que a gente tá passando para vocês, pessoal, dentro dele tem uma infinidade quase de soluções e detalhamentos dentro de cada um desses passos. Mesmo? é um mundo aqui, cara. Cada passo desse é um mundo que daria pra gente Exato. fazer um podcast de 1 hora, 2 horas somente de cada assunto. É uma Nossa, verdade. muita coisa. Entendeu? Inclusive, aí tá lançado o desafio pra vocês aí. Tá vendo, pessoal? Já deixou a missão pra gente aí, porque eu acho que é muito bom mesmo a gente criar uma playlist aí dentro desse canal, agora no YouTube, onde a gente vai falar um podcast somente, Alexandre, de piloto, né? O que essa pessoa, que tipo de piloto tem que ser essa pessoa, né? Ela tem que ser formada, não tem? Isso, Entendeu? exatamente. Então vai ser muito cada, legal. cada tema desse aí dá pra explorar muito. Bom, Entendeu? quarto passo definido, tá joia? Você que tá anotando tudo aí, vamos agora para o quinto passo, o Rafael vai falar pra gente. Show de bola. Então, depois, né, das campanhas comerciais, você fez a campanha, você tem um sistema, então você consegue analisar os resultados dessa campanha. Olha que coisa maravilhosa. A internet te permite rastrear tudo. Fala aí, Alexandre, um pouquinho da questão do tráfego, né? Das campanhas. Quais são os dados que, ao fazer uma campanha, as pessoas elas podem utilizar depois? Nossa, dados é o que mais tem depois que você faz uma campanha. Qual Por que é isso- o petróleo? Qual que é o novo petróleo? Isso. Mano, pra você ver, é novo petróleo, verdade, é os dados mesmo, até porque, ó, quando você faz uma campanha, você consegue ver quantas pessoas viu, quantas pessoas clicou, quantas pessoas chamou, qual a frequência que mostrou pra cada pessoa, se tá mostrando pouco, quanto que tá cada clique, dependendo da idade Quantas da pessoas pessoa. que clicaram naquele anúncio? Tá vendo? Cara, é surreal. É velho. muito louco isso. Quando você consegue analisar hoje quantas pessoas entram no supermercado, consegue, mas é muito mais difícil, cara. Imagina você ficar contando, não sei o que, anotando uma catraca, por Não, exemplo. pensa num carro de som. Quantas pessoas que ouviram Estão um ouvindo? carro de som? Entendeu? Quantas pessoas. Um E folheto. um folheto, que você paga É. caro pra caramba. Quantas Nossa. pessoas que você sabe que de fato compraram, entendeu? Então, assim, você não consegue rastrear, cara. No mundo físico, o rastreio, ele é muito difícil. É verdade. E Muito no digital, isso é lindo, Uhum. né? Então, assim, Muito mais Na sua fácil. mão, né? Não é que é mais fácil, é mais simples, né? Tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, é tão fácil. Não é que é fácil, é simples de fazer, mas é complicado, tipo assim, de botar em prática. Às vezes a pessoa estuda É o um start, pouquinho, é o start, tem que dar o mais start. difícil é o start de tudo, né, mano? mas o que eu acho top, né, é justamente, então assim, que você consegue reter os dados através do quinto canal, que é a distribuição. Aí, ó. A distribuição, certo? Ela é definida e você pode explorar essa distribuição de várias formas, tá? Tem as maneiras pagas, certo? Certo. Mas eu também exploro muito e faz parte da rota explorar as que são grátis, Sem dúvida. certo? Orgânicas, né? Exatamente, cara. Então, por exemplo, se você vai fazer, por exemplo, uma ação dentro da sua cidade, cara, você pode fazer várias coisas. Vou dar aqui um exemplo aqui, por exemplo. Entrar nos grupos de troca e venda de produtos da sua cidade. E aí você vai fazer uma ação, você posta lá, meu. Toda cidade tem 50 grupos. Isso. Tem, Se você todas postar têm. em 10 grupos, meu, cada grupo tiver 200, 300 pessoas, você já atingiu muita gente, de graça. Ó, e essa dica vale, ó, a gente podia estar cobrando por essa dica aí, de verdade, porque é infalível. Já deve ter te ajudado muito, não é? Sim, constantemente eu faço isso, cara. Então, assim, a gente desenvolveu um material, a gente faz a parte paga de todos os canais que a gente explora hoje, que a gente vai falar depois no próximo passo. E também eu faço muito a parte grátis. Vamos explorar o grátis, por que não? Não é só pago. Inclusive, para quem tá começando e não tem capital, eu recomendo. Tipo, Sim. tem muita gente, a gente tem que quebrar esse tabu também. Tem muita gente que acha, se eu for fazer marketing digital, vou ter que gastar dinheiro, eu preciso ter dinheiro para investir. Não. E, meu, existem muitas maneiras de você fazer o marketing digital, expor suas campanhas nas mídias sociais de forma gratuita, certo? São através das postagens, pedir para sua equipe compartilhar os seus posts, Seus os posts funcionários, dos seus né? funcionários. É. Entendeu? O colaborador pode muito bem compartilhar e isso tem um alcance muito grande, Nossa. entendeu? O tráfego ele vai encurtar o seu caminho, né? Mas o orgânico também vai dar, só vai Exatamente. ser um pouco mais demorado. Só o orgânico funciona. Hum. Se você quiser ter um resultado
top, ele não vai funcionar. Mas ele ajuda muito pra quem tá Muito. começando, que é melhor do que nada. Entendeu? Uma coisa que eu falo é o seguinte, o pago sem o orgânico não funciona, e o orgânico sem o pago é fraco. Uma das Entendeu? estratégias que o pessoal fala é que importante. primeiro você posta ele no orgânico, deixa ter os comentários, os engajamentos, e no outro dia que você começa a subir o tráfego pago, que é para aquele anúncio ele pegar o código, entender se aquilo ali foi importante, se não foi, se teve resultado, entendeu? E aí quando você anuncia, ele já sobe para as outras pessoas com histórico, com gente que já curtiu, e aí ele tem mais credibilidade. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a pessoa crie esse hábito. Porque se ela não criar esse hábito, ela vai estar deixando dinheiro na mesa novamente. Lembra a história? Deixar dinheiro na mesa? Exato. Aí você não... Ninguém quer deixar dinheiro na mesa. né? Ninguém, cara. Esse dinheiro ele tem que voltar, né? E aí, cara, dentro desses canais, são vários os canais de distribuição. Então, por exemplo, outro canal que é o digital influencer. Tem que ter um influencer, uma parceria ali com um influencer. Certo? Com Porque o certeza. influencer é da cidade, da região. Você não precisa contratar um influencer top. Mas você pode mapear ali, né? Inclusive o Alexandre vai fazer isso pra gente aqui na cidade. Mapear os influencers da cidade pra gente fazer uma parceria com eles. Claro. E às vezes, cara, isso não é caro. Às vezes você pode fazer uma permuta, trocando item, que é a ideia que a gente vai fazer aqui. Então, A maioria dos pequenos influencers aí de menos de 10 mil seguidores, eles amam permuta. Você chega nele e oferece, vem aqui no supermercado que eu vou dar uma pizza, um negócio, um lanche, um uma vale coca. compra de um Vale tanto compra. X. Pessoal, você que tá com caneta e papel na mão aí, tá joia? A gente tá falando aqui agora do quinto passo, a distribuição. Como que a gente vai atingir o seu público, ajudar você a vender mais, né? Obviamente levando muito em consideração os passos que a gente falou anteriormente, tá bom? Então a gente tá falando aqui de distribuição de uma forma orgânica, de uma forma paga. A gente tá falando aqui agora de você buscar influencers na sua cidade, né? Seja homem, seja mulher, tem que ter um pouco a ver com o que você... tá conectado ali com a sua audiência. Com a sua né? audiência, exatamente. Né? Tem alguma coisa a mais nesse quinto passo, Rafael, onde a gente pode falar pro pessoal? Não só parceria com influência, mas com parceria, de repente, de segmentos que são próximos ao seu, que não interfere na sua, que você pode fazer, entendeu? Com outras lojas que não é do mesmo segmento que você. Legal. Cara, tipo assim, eu já vi, tô falando isso por experiência, por isso que eu falei, isso aqui, tudo que eu falei aqui, não foi o Rafael que tirou da cabeça, foi o Rafael que Isso. analisou muitas empresas fazendo e tendo Testou. resultado. Eu mapeei isso aqui, não foi ninguém que chegou, eu faço essa estratégia. Uhum. Eu analisei mais de 30, 40, 100 empresas que estava utilizando a plataforma e vendo o que eles faziam. E aí eu via que a pessoa tinha aquele resultado e eu ia lá e mapeava. Então, assim, na questão da parceria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma empresa que vende hortifruti, Por certo? Fazia divulgação de uma amiga dela que vendia brigadeiro. Olha isso. Entendeu? E a menina Top. e a empresária do brigadeiro, ela divulgava a empresa do hortifruti. Entendeu? Então ela chegava no perfil dela e fala: gente, olha esse brigadeiro que a gente acabou de receber aqui. É top. Se você quiser comprar esse brigadeiro top aqui, né? E mostrava lá e tal. Mordendo e tal. Mordendo, curtindo. Chama aqui a minha amiga aqui, que ela tem os melhores brigadeiros aqui da cidade. Tá bom? vendo? Beleza. E aí, mandava lá cliente pra lá. E depois. E a audiência só subindo, né? Sim, mandava. Eu estou mandando, por exemplo, ali, a pessoa ali daquele hortifruti tá mandando lá do brigadeiro. Mas ao inverso também acontecia. Tá A vendo? pessoa do brigadeiro também gravava falando que, poxa, olha esse morango que tá aqui no meu brigadeiro. Eu comprei lá, naquele hortifruti. Uhum. Entendeu? E aí mandava cliente pro hortifruti. Então, parceria, qual é o custo Isso disso? que eu ia te falar agora. O que custa pra pessoa fazer isso, Então, né, tipo cara? assim, às vezes as pessoas não fazem as coisas porque elas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro é uma frase, tipo assim, que dá pra explorar muito. Muito. Então, Vou fazer um podcast só dele. logo lá, a gente volta lá no primeiro. O piloto tem que estar comprometido. Ele tem que buscar soluções. Se ele não tem dinheiro, ele busque soluções gratuitas e tem muitas. A gente Muito. falou de várias aqui. Uhum. Então pode ter Nossa, parceria tem com muito. um digital influencer que vai fazer uma coisa de permuta. Parceria nesse tipo que não vai te custar nada. Uma Uhum. empresa troca audiência com a outra. Olha que top. Isso, perfeito. Entendeu? E uma não vai competir com a outra. Uhum. Né? Postar lá nos grupos do Facebook. Isso. Lista de Sacou? transmissão do WhatsApp. Lista de transmissão no WhatsApp, status, Nossa, enfim, tantas outras possibilidades Reels gratuitas. hoje é a maior maneira de crescer no Instagram. verdade. Aí, ó, pega a dica aí com o Alexandre aí, ó. Trend do momento é fazer Reels. Eu bati 8 mil seguidores agora, antes do Ó, podcast aqui. vai a gente ficar tava famoso, conversando. hein? Tá vendo? O cara é o hypado. O cara tá hypado. Cara, tem o dom. E às vezes, mano, o Reels acho que hoje em dia é a única, se não for a única, mano, a maneira de você ser entregado no Instagram pra outras pessoas que não te seguem, não te conhecem, Muito.
ligado? Porque, assim, você posta uma foto. É muito difícil sua foto ir pro Explorar lá e alguém que não segue você te seguir, entendeu? Agora o Reels, ó, você tem um supermercado. Eu posto um jornal todo dia. Beleza. As pessoas que te seguem vão ver. Mas e você não quer seguidor novo? Você não quer cliente novo? Sim, exato. Então o Reels é uma coisa que vai crescer Forma o seu gratuita. negócio de forma gratuita. E dentro das empresas, né, você vai encontrar vários nichos que você vai poder vender pro Brasil inteiro. Nossa, com certeza. Nossa, aí você explorar o Reels, então você tá no céu. É. Nossa. As trends virais, muita coisa, mano. Muita coisa, mano. Bom, a gente acabou de falar do 5º passo aí, distribuição, né? Você que tá acompanhando aí agora, fique atento, porque o 6º passo ele é muito importante, tá bom? Então a gente tá finalizando, tá? Os 8 passos, estamos agora no 6º passo. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada esse 6º passo que o Rafael vai falar agora. Cara, sim, e na verdade, cara, fique aí até o 8º passo, porque é o seguinte, se você fizer tudo isso que a gente falou até agora e você não vê os próximos que faltam, você não vai conseguir ter o resultado. Exato. Porque é uma rota, é um método que ele tem que ser feito completo. Looping. Exatamente. Um complementa o outro. Isso, exatamente. Se faltar, se você fez 1, 2, 3, 4, 5 e não fizer o 6, 7, 8, você não vai conseguir chegar lá. A rota ela tem que ser executada por completo. Então, Exato. continue aí. Então, depois que você fez a distribuição, certo? Qual que é o objetivo dessa distribuição? Comunicar com o cliente e fazer o quê? Vendas. Venda. Aí do que a gente gosta. Vender. O negócio é a Entendeu? arte de venda. A arte de vendas. Então, você começa a ter venda, você começa a ter faturamento, e isso começa a dar gás, isso é o combustível da sua empresa. Aí o empresário Sacou? gosta, né? Sim, cara, é isso que o empresário tem que fazer. Se o empresário quer sair da operação e precisa ter uma equipe para sair da operação, ele precisa faturar. Tudo está envolvido ao faturamento. Sem dúvida. dúvida. Entendeu? Ele precisa ter receita, não tem milagre. Tem que ter venda, tem que ter venda. Exatamente. O objetivo de tudo isso é, no final, ter venda. Uhum. É Sacou? verdade. Então, tipo assim, a venda é o que vai pagar a brincadeira. Exato. Então, assim, e aí o empresário começa a ter venda, porque ele está se comunicando da maneira certa, de maneira estratégica, com o produto certo, com o preço certo, para a audiência certa, nos lugares certos, certo? E aí ele começa a ter resultado. Então, ele começa a distribuir e aí ele começa a ter vendas. E aí, por isso que é muito importante voltar lá no passo 2. Porque o empresário, quando ele está fazendo isso, ele tem que ter um sistema. Né? Eu falei do sistema que é um passo importante. Porque é o seguinte, quando ele começar a pegar esses clientes, ele tem que montar a carteira de clientes. E ele só consegue fazer isso através de um sistema, que é lançar, certo? Essas vendas, né? Para ele ter o controle das vendas e o mais importante, fazer o cadastro dos clientes. Importantíssimo. Certo? Saber quem compra. Exatamente. Saber o que compra. Exatamente, porque aí ele começa a ter as conversões, certo? E aí, aquele cliente que vendeu, para que ele vendeu, ele já entrou na lista. E aqueles que não vendeu, ele não vendeu ainda. Isso aí. Ainda não vendeu. Porque aí a gente vai utilizar, por isso que eu tô falando, o 7º passo, certo? Porque ele ainda vai vender para esse cara. Isso aí. Se esse cliente, né, ou esse lead, se ele caiu ali, ele teve um interesse, então a gente vai bater nele, Vai com calma, se comunicar com ele até ele comprar. E se ele já comprou, a gente vai continuar fazendo com que ele tenha recorrência. né? Exato. Porque a gente tem sistema, Vender a gente tem mais pro cadastro mesmo. e a gente tem ferramentas que permitem a gente se comunicar de forma profissional, Ponto final. que é o que eu acho top. Entendeu? Então, assim, muitas vezes tem que tomar cuidado na maneira de comunicar. Tipo, eu vou fazer um grupo, vou ficar mandando lista de transmissão. Aí o cara te manda 50 coisas na lista de transmissão todos os dias. Nossa. Meu, Cara, não é bloqueia legal. você, né? Não é legal. Então, tipo assim, por quê? Existem outras maneiras de se comunicar que não são tão evasivas às vezes, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Tudo é bom, mas tem que tomar cuidado com a dosagem, né? Senão ultrapassa. Então, o ideal é começar a distribuir, e aí começa a ter venda, e aí você começa a ter dados e ter uma formação de uma carteira de cliente. A carteira de cliente é o ouro do seu negócio. Sacou? Quanto mais cliente você tem, mais você consegue se comunicar e mais você consegue vender. É como se você realmente criasse uma bazuca. Isso. Tipo, por exemplo, eu preciso vender aqui, eu trazer fluxo pra loja. Vou pegar aqui um item que você falou anteriormente, a Coca-Cola. Por exemplo. Tipo, Coca-Cola, o preço médio de mercado hoje é R$ 7,99. Certo. Eu quero ferver essa loja aqui. Eu vou lá, vou fazer uma conta de quantas Coca que eu vendo, né? De caso pensado, não vou agir Isso. jogando no escuro. Mas eu consegui chegar aqui e fazer uma negociação boa e vou conseguir colocar a Coca a R$ 5,99 e eu não vou ter prejuízo. Olha isso. Nossa. Tipo, cara, saca? Tipo,
Quem vê R$5,99, o cara vai vir, vai levantar correndo no sofá e vai vir aqui comprar e vai garantir. Exato. Com certeza. Eu conheço pessoas que compram Coca-Cola todos os dias. Nossa, eu Sim, também. Minha isso prima. é um exemplo, tipo assim, é um exemplo de um produto, mas o que eu tô falando assim, é que nesse momento, vamos supor, imagina só se eu coloco a Coca-Cola a R$5,99 e não falo pra ninguém. E aí? Eu vou Não, vender não. a Coca-Cola? Não. Pô, Não! Não adianta E você ter aí, o melhor cara? produto, a melhor oferta, se ninguém sabe Se que você não conseguir se comunicar. tem. se você não fez a distribuição, certo? Isso. Daí Sacou? os passos se complementam. Você E tá por isso que ele entendendo? falou. É uma Ó, corrente. Exatamente. Pra quem tá vendo Então, aí, é como né? você vai criar uma bazuca. Tipo, pô, eu quero comunicar uma ação pra eu preciso fazer caixa. Bum! Você mandou, nego. Pá, pá, pá. Regaça. Ferveu. É mesmo, Regaça. verdade. Isso, irmão. Entendeu? Tipo, parece brincadeira, E cara, o mais mas legal, é assim. se a gente for entrar em detalhes um pouco mais também, dentro de um supermercado hoje, a gente pode até falar do Imperial, ele tem vários segmentos dentro do mercado, né? Tem a parte de piscina, tem a parte de automóveis, tem a parte de açougue. Imagina você colocar um produto para cada segmento do seu mercado, você estoura. Exatamente. Você faz bombar. É o que a gente faz aqui, né, mano? É exatamente a estratégia que a gente utiliza hoje, tipo, é trabalhar os segmentos. Muita gente Exato. não sabe. Esse dia mesmo eu recebi um comentário lá no Facebook lá de, tipo, do nosso setor de naturais. Né? A gente tem um setor de naturais a granel na loja que é top. E aí o que acontece? A gente tá começando a comunicar isso daí, muita gente da cidade não sabe que entendeu? É um setor top. Mas não só isso, como produtos automotivos. Pô, se o cara quer lavar o carro, quer comprar um cheirinho, a gente tem aqui. Produto de piscina, tem aqui. Uhum. Entendeu? Ah, pô, é um brinquedo. Esses dias até minha mulher falou, no serviço dela lá, um colega de trabalho dela queria comprar um brinquedo, ia pra uma festa e que perguntou se a gente tinha aqui. Lógico, pô, e a gente tem. E muita gente não sabe. Tá vendo? E muitas lojas também tem, mas não comunica aquilo que tem. Precisa. Entendeu? Então, por isso que a gente tá fazendo um trabalho muito forte em comunicar Em todos distribuir os isso. setores que eu tenho hoje dentro da empresa. Uhum. Deixar isso rodando de forma institucional mensalmente. Várias campanhas mostrando, batendo muito forte que a gente realmente... Por isso que a gente chama supermercado. Porque são vários mercados dentro de um De um lugar só. só. Entendeu? Daí que vem o nome também. Exatamente. Eu não sabia. Igual, por exemplo, tem só açougue, que é só açougue. Padaria, que é só padaria. Isso. Supermercado não. O supermercado é super. Tem tudo junto lá. Tudo, junto. Então, da Entendeu? hora. Boa curiosidade. Hein? É. Ó, Então... Pode falar, irmão. essa aí realmente é uma dica que vale ouro, né? Às vezes você que tá assistindo aí, você tem um mercado e você quer deixar ele super, É. vamos agregar valor aí dentro desse mercado para deixar ele super, não é mesmo? Sim, explorar as categorias que vão te dar margem. Não Sem adianta dúvida. só você ficar vendendo arroz, feijão, Coca-Cola. Não dá dinheiro. Não dá. Não... Entendeu? Então, Padaria assim, é uma categoria que dá muita margem, né? sim, padaria dá muita margem. É interessante padaria desenvolver variedades. Isso. Entendeu? Às vezes o cara tem uma padaria, mas só tem Variedade um ponto e de sal. qualidade, exatamente. Entendi. Entendeu? Perfeito. Ó, Então, e- assim, são e- estratégias, Renan. Inclusive, é bom a gente falar aqui, porque em relação dentro do setor de supermercado, a gente tem muito domínio, muita autoridade para falar, porque eu faço isso já faz muito tempo. Muito tempo. Quantos anos mais ou menos você já faz? Que eu tô na direção da empresa já faz 10 anos. Ó, pra você ver, 10 anos, cara. É muita Cara, autoridade. eu lembro quando a gente vinha fazer trabalho de escola aqui e, pô, você tem um amigo que tem um supermercado, você imagina. É muito bom, cara. É, da hora. Mercadinho, Não, churrascada deixa- era farta, né? É verdade. Nossa, Bom, vontade pessoal. de comer um salgadinho. Tem de Nossa, você só precisava jogar no ar. Puta que foda. É o que eu faço. É. Às vezes né, tá até tarde que fala, nossa, foi vontade de comer um salgado, alguma coisa. Ele vai pegar um Nossa, salgado. Sabe onde tem? Sei onde tem ali, ó. Tem uma padaria boa aqui, rapaz. Vamos lá. Pessoal, brincadeiras à parte aí, né? Pra gente descontrair um pouco aí desse público, dessa vida até doida que a gente vive, né, meu irmão? Boa. Mas eu queria parabenizar o supermercado, que realmente é um supermercado bem completo, bem organizado. É top. Produtos de qualidade, realmente. Acho que isso é muito importante a gente Sim, falar, né? sim. E a gente acabou de completar aí o 6º passo, né? A gente Exatamente. pode falar agora do sétimo. Sétimo. E... Tipo assim, eles meio que já estão se complementando. A gente já Exato. falou deles já, só que tava meio que oculto ali, Isso. né? Mas agora a gente vai partir para ele de forma mais forte. Então fez a distribuição, fez a venda e se não fez se fez a venda tem o cadastro. Se não fez a venda, ele tem que manter aquele cadastro até fazer. Se não converteu, trabalhar ele até converter, utilizando as comunicações. Então Uma hora converte. o sétimo passo é comunicação. É justamente Top. o importante é você montar a carteira. Você tem a carteira, você parte para comunicação. Certo? Porque aí, se você vendeu, você vai se comunicar para continuar vendendo, porque não é só ficar buscando cliente novo, é manter a recorrência, é isso que te mantém no jogo, Certo. certo? E, paralelamente a isso,
vender para aqueles que se interessaram, mas ainda não deram o primeiro passo. Perfeito. Sacou? Top Você- demais. você- Então, pode falar. Você, então, a gente faz ganha confiança daquela pessoa, né? Às vezes não Desperta o se desesperar, interesse. despertar interesse naquela pessoa, não se desesperar, né? De você, pô, gerei um lead e não gerou venda, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? E aí você não joga esse cara fora. Calma. Calma, Dá pra vamos... explorar ele, porque se ele clicou e ele entrou ali no seu anúncio, ou se ele veio até a sua loja, ele te deu a Algum oportunidade, ele teve um interesse. E aí, É verdade. vai de você trabalhar e explorar esse interesse dele a médio e longo prazo. Sem Ô, dúvida. Fael, pra quem tá vendo também, às vezes a galera fala assim, é só pra supermercado ou funciona pra todo o nicho? Cara, a rota funciona para vários nichos. Isso que eu analisei da rota foi lanchonete, hortifruti, Top. pizzaria, que a gente Uhum. tinha lá. Como eu falei, pessoas que vendiam docerias, Uhum. cara, diversas empresas dessas Lanche. que eram tops. Lanchonete, como eu falei, lanchonete. Cara, tinha empresa que vendia legal lá, de geladinho, Olha isso. que legal, diferenciado, né? Uma esfirraria, Uau. esfirra. coisa- Tem venda, tem rota. Cara, tipo, a rota, isso aqui que a gente falou do marketing digital em si, toda essa rota, você percebe que qualquer empresa pode utilizar. Sem dúvida. Toda empresa que verdade. vende alguma coisa, ela tem um produto. Sem dúvida. Toda empresa que vende alguma coisa, ela tem a curva ABC de vendas. Tem os Uhum. produtos certos. No preço, se colocar no preço certo, vai chamar a atenção Uhum. daquele público que compra. Uhum. Entendeu? Utilizando, trabalhando essas campanhas de marketing assertivas, criando um calendário, explorando tudo que tem ao redor, fazendo parceria com pessoas que não são de ramos diferentes, mas têm a mesma audiência no local ali. Utilizando o sistema para continuar gerando dados, tendo esse cadastro na mão, entendeu? Todos os passos, né? E aí, que é o 7º passo, que eu falei que ele é muito importante, porque se você morrer no passo 6, você perde o 7, cara. E o 7 é o que vai te dar a recorrência. Isso. E é o que vai te dar a oportunidade de trazer aquele cara que tá em cima do muro. Que ele tá te namorando, mas não te deu a preferência ainda, entendeu? Isso é E aí, cara, o 7º passo é a comunicação. Comunicação, eu acho que, tipo, esse aqui, velho, é o passo mais importante. Um dos mais... Todos são importantes, mas esse aqui é o crucial. Sem dúvida. Porque se esse passo for cortado, Nossa. compromete todo o resultado Essa é a mãe. do que ficou pra trás, entendeu? Por quê? Porque é a comunicação, sacou? Tipo, então, quais são as maneiras que as empresas podem se comunicar hoje, né? E aqui na Rota a gente tem essas ferramentas, a gente consegue oferecer essas ferramentas se tiver dentro do escopo da estratégia do cliente para ele utilizar hoje. Então, por exemplo, é o SMS. Legal. Cara, o SMS é muito utilizado ainda, apesar das pessoas acharem que não. A conversão dele é muito boa. Muito boa. Então a gente tem hoje uma plataforma de envio de SMS, onde o cliente ele pode fazer o cadastro dele, subir a base dele ali, ele coloca os créditos e aí ele consegue gerenciar os envios. Muito bom. Entendeu? Ele consegue inclusive agendar envios da semana inteira. Uhum. Se Pode agendado. falar de promoção, pode falar de itens que estão... Pode enviar link para o site, link Olha para o isso. WhatsApp. Cara, pode comunicar o que ele quiser. Com certeza. O importante é que ele se comunique, Exato. sacou? Não pode Então, pular assim, esse passo. Ele não pode deixar. E aí é lógico que tem, né, as estratégias de funil, de tempo, de time, tudo isso daí. É o que eu falei. Cada tema desse aqui, se eu fosse falar, eu ficaria um dia inteiro falando assim, Sem dúvida. sem problema. Mas dúvida. para enxugar isso daí, então, ele pode fazer o SMS, ele pode fazer o WhatsApp marketing, ele pode fazer o e-mail marketing, ele pode enviar push de notificação Muito bom. e o tráfego direcionado. Uhum. Entendeu? Então, assim, com a carteira na mão, com o cadastro do cliente, por isso que quanto melhor e mais completo for o cadastro do cliente, melhor a sua comunicação. Sem dúvida. Imagina você que tem um cadastro do cliente que tem a data de aniversário do cliente. Porra. E aí, todos Nossa. os dias você pega e você manda para aqueles clientes seu que estão fazendo aniversário naquele dia, você manda parabéns. Acabou. Quem que Meu, não às gosta? vezes Nossa. tem gente hoje que às vezes a pessoa é solitária, ninguém Esquecida. lembra. Ninguém dá um parabéns pra pessoa. Às vezes, imagina só o cara, poxa, cara, eu vi na internet uma vez, tipo, de um consultório de dentista, que o cara foi no dentista e ele ficou durante 10 anos recebendo um cartão postal do dentista. Olha isso. Tipo, de feliz aniversário. Todo ano o dentista mandava, 10 anos mandando, velho. Olha pro Tipo, ele falou, pô, às vezes a minha mãe não lembrava, sei lá, a minha tia, ninguém lembrava do meu aniversário, mas o dentista lembrava, velho. Isso. E às vezes o dentista é trajado como um carrasco, e né? pelo que eu me lembro disso daí, tipo assim, não, era tipo, o cara,
ele foi no litoral fazer um passeio numa cidade longe, sei lá, tipo, uma viagem, e aí ele foi lá no dentista que aconteceu uma situação de emergência. E 10 anos, durante 10 anos, o cara continuou recebendo. Porque, tipo, olha a presença desse cara. Você imagina só, esse cara lembra desse dentista pro resto da vida dele. Que aula. Vai colocar a dentadura dele com esse dentista. Com certeza. Nossa. Você tá entendendo o cuidado e o carinho que a comunicação pode elevar a percepção das pessoas, da sua empresa? Muito top, verdade. Então, assim, é se diferenciar. Entendeu? Se diferenciar. E aí, o que custa pra você mandar ali um e-mail marketing desejando um feliz aniversário? Nada. Entendeu? Então, assim, o custo é não nada, tem um custinho ali, mas é um custo muito acessível, cara, pra qualquer empresa. Não, entendeu? perto do benefício, né, que isso pode trazer Sim. pra você. Cara, então assim, então fazer isso é uma coisa muito prática, mas o importante é que ele se comunique. Se ele não tiver uma ferramenta dessa, mas ele precisa ter pelo menos um sistema para poder ter esses dados lá. E aí que seja mandar pelo WhatsApp, ou fazer uma ligação mesmo. Entendeu? O importante é que ter os dados, e quanto melhor esse cadastro, quanto mais informações, mais consegue fazer as campanhas assertivas. Perfeito. Você tá entendendo? Hoje tem uma maneira de você gravar uma voz e fazer tipo uma ligação com a voz gravada. A pessoa tá utilizando isso em lançamento até, mano. Olha que bacana, Por exemplo, é verdade, o eu já cara recebi famoso, ligação já disso eu aí. recebi também. Fala, não sei o que, o louco, ele tá ligando pra mim. Depois que eu percebo que é ligação, velho. Olha pra você ver como que dá uma percepção. Doido, né, muito cara? louco, Imagina. muito louco. Nossa, cara. Imagina um mercado ligar Imagina pra a você. taxa de conversão que É? isso não deve ter. Puta que Cara, é assim, é se manter presente, entendeu? Exato. Porque uma hora o cara vai te dar a oportunidade, Sem dúvida, cara. entendeu? Se ele já verdade. comprou, ele vai valorizar o relacionamento. Isso. E se ele não comprou ainda, ele vai pensar, nossa, caramba, olha o carinho que eles têm. Eu É, nem sou Isso, cliente deles. isso. Eu Ele nem vai sou comprar- cliente, eu nunca comprei lá. Isso- E olha o carinho que eles têm por mim. Ele Isso vai é um- comprar de um cara que não faz nada ou do cara que faz isso com ele? Às Isso é o vezes, gatilho mental da reciprocidade, né? É, é porque verdade. o que né? acontece? Às vezes, o cliente, ele tá fidelizado em outro lugar. Então ele pensa, puxa, mas ali o cara é meu amigo, eu já tô acostumado. Então, mas na primeira pisada de bola que der lá no outro lado, ele Você já vai tá no lembrar jogo. de você. Você É. tá no jogo. Você tá no Verdade. jogo. Porque você se manteve ali. Aí o cara te dá a oportunidade. Porque ele podia dar a oportunidade para outros 10 que estão ali do outro lado da rua. Mas ele vai escolher você se você se manter presente para ele. Exato. Então, assim, tudo que eu falei são passos todos que você precisa utilizar. E dentro daquela formação de carteira que a gente vai formar a bazuca é aqui, né? Na Exato, na distribuição comunicação. e na comunicação. Porque se não adianta nada você também ter ali os canais, só que se você não distribui. Não atira. E aí você tem que atirar em todos os lados. Exato. Exatamente. Sacou? Tem que atirar de todos os lados, bater e comunicar as ofertas. Porque senão não adianta. Se você simplesmente ter o lead parado ali, o que isso vai te trazer de benefício? Não vai te Zero, trazer venda. nada. Cara, você tem uma base de 3 mil dados, 3 mil cadastros de cliente e não manda nenhuma oferta pra eles, você vai vender pra eles que jeito? Como? Nossa, Vai ficar esperando bater na porta? é. Muitos fazem isso, muitas Cara, pessoas, tipo assim, né? se você faz o cadastro de, sei lá, 50 pessoas por mês, entendeu? Tipo, porra, quantos que você tem no final do ano? Nossa. Você tem 600 clientes. É. Aí você mandar uma mensagem, um SMS de uma oferta, produto certo, no preço certo, pra 600 pessoas, eu duvido que você não venda pelo menos pra 50. Duvido. O que a gente tem que entender é o seguinte, 10 pessoas a mais já tá diferenciando o seu negócio, porque você ficar esperando entrar na porta da sua loja o dia inteiro, Justamente. entendeu? Qualquer coisa que vinha a mais ali tá bom, mano. Não, Entendeu? não tá Então, bom, assim, mas a gente tem assim, um arsenal de munição, Sem dúvida. de estratégia, de coisas que podem ser utilizadas. Pagas, gratuitas. O importante é que elas sejam feitas. O importante é que elas sejam utilizadas pelaquela Realizadas. pessoa que assumiu o compromisso. Exato. Entendeu? Por exemplo, como a gente falou, poxa, o importante primeiro, é definir a estratégia, saber onde quer chegar. E aí depois você tem 1 milhão de jeito de chegar lá. Entendeu? Seja de forma paga ou de forma gratuita. Bom, a gente falou aqui, né? Não por ele ser o sétimo, que ele não era o mais ou menos importante, mas ficou bem claro aí a importância da comunicação, né? A importância da gente ganhar efetividade nessa comunicação e levar para você, empresário aí, números, não é mesmo? Levar Exatamente. vendas, levar realmente fazer as coisas acontecerem na sua empresa. Então, a gente vai chegar agora, né, no último e 8º passo. Então, você que está aí até esse momento nesse podcast, agradeço que você está aí, não saiu, top, já está é top. anotando aí as dicas importantíssimas que o Rafael, né, o nosso cabeça aqui da Rota Marketing Digital, está passando para você. Qual que é o 8º?
Então, justamente o 8º, certo? É a parte de análise de dados, certo? Dos dados que aconteceram durante a rota. Então, você fez todos aqueles passos e aí você gerou um monte de dados novos. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar esses dados, os dados das conversões, mensurar o que funcionou, o que não funcionou, certo? Fazer aquele reporte. Porque a rota, ela não é uma coisa certa, até porque nos próprios canais eles se mudam, né? Você vê o algoritmo, ele muda das redes sociais, então antes era foto, agora é vídeo. Então a estratégia ela tá sempre mudando. E aí e às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Sem dúvida. Às vezes funciona uma coisa muito melhor. Cara, eu já tive um cliente, sem brincadeira, ele falou, quando ele contratou a plataforma, ele falou que 80% das vendas deles era do Instagram e 20% do Facebook. Olha. E aí a gente colocou uma tag de atribuição no Facebook dele e do Instagram, e aí o cara tomou um susto. Era o contrário, velho. Meu Deus, mano. 80% das vendas dele era do Facebook e o cara colocando dinheiro no Instagram. Meu Deus. Ele achava. É porque ele tinha mais like porque lá. ele não tinha controle, ele não tinha sistema, ele achava que vinha de lá. Tá vendo? Ele não conseguia mensurar aquilo. Sacou? E aí, doido. depois que o cara fez isso e rastreou e teve noção, porque aí ele começou a ter sistema, o cara ficou doido. Não. Porque aí ele começou Vira um vício. ele começou a investir no canal certo. Uhum. Sacou? Tipo, ele começou a direcionar a atenção pro lugar Largou onde ele tinha mão mais do Instagram. resultado. Exato. Tipo, não, lógico que você vai continuar, mas assim, aí você consegue melhorar Tem a sua mais conversão, assertividade. tem mais assertividade, é o que eu Cada falei. público tá num lugar, é verdade mesmo Você isso. tá entendendo? é Então, verdade. assim, você começa a ser Qual mais que era o nicho dele? assertivo. Qual que Era o- lanchonete. Olha isso, Olha, cara. Entendeu? Tipo, você começa a ser mais assertivo. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas acham, mas o Facebook tá caindo. Cara, vocês que pensam. pode O ser que Facebook tenha ainda é alguém- muito forte, cara. É muito forte para muitas empresas. O Facebook é muito mais rentável e traz muito mais resultado que o Instagram, cara. Sem dúvida. É, sem eu dúvida. tenho que muitas testar, empresas. Eu não tô no Facebook ainda. Exatamente, eu vou- cara. Tudo tem que ser testado. E é isso que faz a rota ter uma bagagem. A gente tem essa bagagem dessas empresas que eu acompanhei ali. Eu testo todas essas estratégias nas minhas empresas. Uhum. Né? Então, assim, isso qualquer um vai poder ver isso daí, visualizar isso rolando. Os procedimentos que a gente insere na rota, a gente utiliza aqui essas ferramentas de envio de e-mail marketing, de SMS, tudo isso eu envio aqui para a base dos meus clientes, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu faço e eu tenho resultado, eu venho aumentando minha venda cada vez mais e faz parte da rota entregar isso para o cliente. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é um crescimento a médio e longo prazo. E não só isso também, né? Falando da parte de tráfego, a gente consegue fazer um remarketing. Com certeza. Esse é um passo aí que, tipo assim, tá dentro de alguma coisa aí, né? Entraria. Você acha que o remarketing entraria em que passo aí, ô Fael, mais ou menos? Comunicação e... No 8º, Distribuição. entendeu? Exatamente. Verdade, Tá comunicação. tudo integrado, mas assim, depois que você fez as campanhas, você tem ali o lead, o cara interessou. É o que eu falei. O lead que entrou, namorou, mas não comprou, você vai fazer um remarketing pra ele. Faz com Por calma. isso que eu falei, se o cara não comprou ainda, mas clicou, uma hora ele vai comprar. Não tenha dúvida. Entendeu? Pra galera entender o que é remarketing aí, remarketing nada mais é que mostrar o marketing outra vez, tá ligado? A gente mostrou um anúncio pra uma pessoa, a gente vem pra ela com outro anúncio. Uma estratégia que a galera muito faz é, por exemplo, Isso. assim, ó, eu entrei na página de venda, daí eu venho com outro anúncio de remarketing, falando assim, ó, eu sei que você entrou na minha página de venda. Como que a gente sabe? Porque nós temos dados, informações que são poderosos pra gente usar e Isso. fazer isso. Então, pra vocês entenderem mais ou menos aí o que é remarketing. Exatamente. Estratégia, né? Cara, a gente tinha falado, né, no começo da conversa, de 3 produtos, certo? Da Rota Marketing Digital. Falamos aqui do nosso estúdio, tá certo? Que a gente está totalmente à disposição para realizar esse sonho seu, tá bom? Falamos aqui da Rota Marketing Digital, onde a gente deu aqui de uma forma totalmente detalhada alguns passos dessa rota, certo? Certo. E a gente finaliza agora a gente falando de um novo produto, de um outro produto da Rota Marketing Digital, que é a nossa fórmula de lançamento, tá certo? Então a gente faz aqui lançamentos digitais também, tá bom? Queria que o Rafael falasse um pouco sobre isso. Boa. Então, falando aqui do terceiro produto, né, da rota que a gente vai fazer. Então, falando aqui do terceiro produto, é o lançamento de experts, né? Então, assim,
a gente teve já 2 experiências, a gente tem hoje 2 experts que foram lançados pela nossa agência, que envolve todo o processo mesmo, desde também definir estratégia. Todos esses experts, eles utilizam todos esses recursos, inclusive a rota, porque a rota é a mesma. Exato. Então formar conteúdo, distribuir conteúdo, definir entregável, formatar isso, utilizar as ferramentas, se comunicar e vender. Né? Então, assim, é mais um produto que, cara, é um universo que a gente está explorando agora. Já colhemos, inclusive, muitos bons frutos. Sem dúvida. Né? Então, a gente já lançou aí um profissional que é o chefe Igor, chefe Igor Almeida. Ele lançou no setor de panificação, certo? Ensinando a fazer salgado, bolo. Doce. Ele tem vários cursos. É muito bacana também. Deixa eu dar um abraço aí pro chefe, se ele chegar a ver aí. Também temos a Stephanie, certo? Que ela lançou aí o desafio de 21 dias no final do ano, né? Também meus agradecimentos aí à Stephanie pela confiança de ter lançado com a gente. Também foi excelente, teve um bom resultado inicial. E agora a gente partindo para o passo de um lançamento anual, de um plano anual para as alunas dela. Cara, mas assim, eu fico muito feliz em vendo que realmente utilizando a nossa metodologia, a gente consegue entregar o resultado para os nossos clientes, cara. Bom. E tipo, os 2 experts, inclusive, aqui, uma coisa que a gente colocar legal, que eles estavam desanimados com o lançamento. Desanimados, estavam desacreditando de fazer sucesso, de desenvolver o canal digital, porque eles não estavam tendo resultado com as pessoas que estavam gerenciando isso para eles. Isso mesmo. Sacou? E aí quando trouxe pra gente aqui, a gente simplesmente fez o passo a passo, o beabá dentro de casa, e eles já tiveram resultado rápido. Exato. Certo? E aí agora o que? É construir. Né? Porque o que a gente vai fazer é uma coisa de médio e longo prazo. A gente já deu um start, levantou, criou, formatou. Agora a gente tem um caminho que a gente vai desenvolver, e isso é legal. E à medida que a gente for desenvolvendo e fazendo, a gente vai continuar mostrando nos canais. Sem dúvida. Então, para quem tiver interesse em entender mais sobre lançamento, como que faz isso, a nossa metodologia também vai seguir dentro desse caminho também. Bom, a gente tá partindo aqui para o encerramento, né, desse podcast. Queria agradecer você que ficou até esse momento aí, tá bom? Eu tenho certeza que se você está em busca desses 3 produtos, dessas 3 frentes de trabalho, né, queremos passar essa confiança aqui em nossa empresa, tá bom? Nós temos sim essa rota do sucesso, temos cases de sucesso, temos profissionais totalmente capacitados para te atender. Então, falamos aqui do Estúdio Podcast, falamos dos lançamentos do Expert, falamos do marketing digital para sua empresa, certo? Então, queria falar um pouco mais aí para a gente finalizar sobre a empresa Rota Marketing Digital, sobre o Rafael, sobre o Alexandre, sobre o Cris, o Renan, o João, né? E você que está precisando disso tudo, conte com a gente, né, Rafael? Sim, a gente vai estar à disposição aí para passar o que a gente puder de forma gratuita, colaborar, né? Vão estar à disposição também para prestar o serviço. Se você já estiver nesse momento, se você estiver pronto para dar esse passo, você pode contar 1000% com a gente. A gente vai realmente pegar na mão e trabalhar junto para fazer acontecer. Exatamente. Top demais. E um detalhe que é importante a gente falar, né? Tem muita gente, hoje o mundo muito imediatista, né? A gente está falando aqui, sempre batemos aí numa tecla de médio e longo prazo, né? Tem gente que acha que tudo isso é uma fórmula de sucesso para acontecer em 5, 10 dias. Não, né? A gente precisa entender todos esses passos que a empresa está passando, entender tudo que é aquilo que a gente pode oferecer, aplicar e esperar o resultado. Não é Sim, então são vários tipos de estágios, né? Dependendo do estágio, a gente consegue trazer um resultado a curto. Legal. Entendeu? Então, mesmo. assim, a gente tem ferramentas que vai trabalhar curto, médio e longo prazo. Olha isso. Mas aí depende do estágio do cliente, se ele está preparado, se ele suporta aquilo, se ele, de repente, já tem dados, quer ser mais agressivo, exatamente, se ele já tem uma carteira de cliente. É. Então, assim, tudo isso é caso a caso, não existe, assim, uma coisa muito genérica. Por isso que o primeiro passo é entender a demanda do cliente, entender a necessidade, para aí sim a gente expor ali as possibilidades que a gente consegue fazer com que ele tenha resultado, a curto, médio e longo prazo. A rota tá feita, só que a gente personaliza a rota, tipo, pro estado do cliente. Assim, a gente vai configurar, porque assim, às vezes um quer ir do ponto A ao ponto B, outro quer ir do C ao ponto D, então cada rota, né, mas usando sempre a mesma metodologia,
vai te levar no caminho certo, entendeu? No tempo certo No também, tempo né? certo. Perfeito. Top demais. Perfeito. Bom, agradecimentos, né? Agradecer aí a presença de vocês. Rafael, uma vida muito corrida aí. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter Agradeço. compartilhado conosco toda essa ideia aí, né? Imagina o tempo que você não se dedicou a tudo isso, Sim. né? E tá compartilhando com todo mundo aí de uma forma totalmente amigável e direta, tá bom? Resumiu muito para vocês aí. Então, você que anotou, você que se interessou, né, pela nossa empresa, entre em contato aqui abaixo na descrição, vai estar os nossos contatos aí para você falar conosco, tirar dúvidas, tá bom? A gente está aberto aí a esse tipo de comunicação. Agradecer meu amigo Alexandre. Opa, obrigado eu, amigo. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Cris, né? Todo o suporte aí. Boa. O Crisão apareceu aí, deu um tchau aí. Tá joia? Obrigado, João. Obrigado a todos aí. Obrigado às nossas famílias, né? Que nos aturam aí nessa pauleira Essa de jornada, trabalho, essa né? jornada Nossa, é maluca, verdade. não é mesmo? Bem colocado. Então, você, tá bom? Que ficou até esse momento aqui. Eu deixo aqui o meu muito obrigado para você também, tá joia? A gente encerra aqui o primeiro podcast da Rota Marketing Digital. Então, não sai daí, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Não deixe de compartilhar esse conteúdo com um amigo seu, tá bom? Você que tem um amigo aí com vários nichos aí do setor do atacado ao varejo, de todo segmento que você achar interessante. A gente comentou alguns aqui só, mas tenho certeza que a gente pode ajustar essa rota, né, para qualquer nicho, não é mesmo? Se tem um amigo que quer vender, compartilha essa live com ele aqui, esse conteúdo, esse podcast, porque pode ter certeza que a gente vai ajudar ele bastante. Não tenha dúvida, tá bom? Então, não deixe de seguir a Rota nas redes sociais, tá bom? Lá a gente vai deixar vários conteúdos no Reels, no feed, nos stories, tá bom? Então, esse foi o Renan, da Joia Comercial aí da Rota Marketing Digital. Rafael Alexandre aqui também no nosso time. Eu deixo o meu muito obrigado galera. pra você. Forte Muito obrigado abraço. aí. Tamo Bora junto. pra cima.